Meus queridos, naquele contexto em que estava inserido o profeta Ezequiel e também o profeta Jeremias, havia um anúncio iminente da invasão de Judá por parte do reino da Babilônia, ou do Império Babilônico. Era iminente a invasão. Era um juízo de Deus contra o comportamento daquela nação. E tanto antes do cativeiro como após o cativeiro, Deus sempre usou os seus verdadeiros profetas para anunciar ao povo o juízo e também para trazer uma palavra de arrependimento, uma palavra que pudesse falar ao coração da nação como um todo, para que ele se voltasse para Deus e também se rendesse ao rei Nabucodonosor, porque era uma forma de Deus disciplinar o seu povo para que eles fossem sarados definitivamente da idolatria. E naquele contexto de verdadeiros profetas de Deus como Ezequiel e Jeremias, também surgiram os falsos profetas, os falsos pastores, cujo objetivo era desencaminhar a nação, distanciá-la de Deus com mentiras, com falsas mensagens. Hoje, meus queridos, não é diferente. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar alerta, atenta, vigilante, porque na atualidade os falsos pastores e os falsos profetas ainda estão atuando ou continuam atuando. E, infelizmente, irmãos, os danos causados pelos falsos pastores e pelos falsos profetas na atualidade são muito maiores do que na época do profeta Ezequiel e do profeta Jeremias. Por quê, pastor? Por causa dos meios de comunicação em massa que nós temos hoje. Esses falsos pastores e falsos profetas têm um alcance maior. As mensagens ministradas por eles ou as suas falsas profecias alcançam em pouco tempo um número muito grande de pessoas através das redes sociais. Então imagine que além desse alcance que é muito grande, os danos também causados à igreja é muito maior do que a nação daquela época. Por essa razão, nós, a igreja do Senhor Jesus, os verdadeiros pastores, os verdadeiros profetas, os verdadeiros mestres da palavra de Deus, os professores de escola dominical, precisa também usar os meios que temos à disposição, os meios tecnológicos, os meios em massa de comunicação. Precisamos fazer uso desses meios também para levar a verdade de Deus para o povo. É uma ferramenta poderosa e nós temos que saber usar essas ferramentas que temos na atualidade para divulgarmos o máximo que pudermos a verdade do Evangelho, combatermos os falsos profetas, os falsos pastores, ensinando sempre a verdade. É o compromisso que nós temos, é a responsabilidade que a igreja tem. Assim como o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias, essa responsabilidade também pesa sobre nós. E nós temos que combater, protestar, temos que encarar de frente esses falsos pastores, esses falsos profetas, pregando sempre a verdade embasada na santa e poderosa palavra de Deus. Não é usando sofisma, irmãos, não é usando argumentos filosóficos, teológicos, não, é usando o quê? A ferramenta mais poderosa que nós temos à nossa disposição. Que ferramenta é essa, irmãos? A Bíblia, a palavra de Deus, é a ferramenta mais poderosa que o crente tem. E nós temos que saber fazer uso dessa ferramenta, usar a verdade da palavra de Deus para confrontar a mentira pregada pelos falsos pastores e pelos falsos profetas. Amém? Vamos para o nosso primeiro ponto. Quem está com a lição aberta? Porque já vou pedir para ler um texto para nós. Profecia contra os falsos pastores. O espírito do engano vem atuando desde o início da história
da humanidade. O espírito do engano vem atuando desde o início da história da humanidade, irmãos. Eu quero pedir agora ao evangelista Remildo para ler para nós um texto, e os irmãos também podem abrir a Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 5. Livro do Gênesis, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 5. O espírito do engano vem atuando desde o início da história da raça humana. E lá no Éden nós temos um exemplo de como esse espírito habilidosamente consegue enganar pessoas que se deixam seduzir pela sua persuasão. Quem lê para nós, por favor? A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deveria comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem desta fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. Muito obrigado, abençoado. Perceba aqui uma verdade fundamental, irmãos. Olha que eu disse bem na leitura inicial, que o espírito do engano vem atuando desde o início da história da humanidade. Aqui é o Éden, o cenário aqui é o Éden. Quem está falando na boca da serpente é o espírito do engano, é o diabo. Agora, um detalhe importante, irmã Kelly, é que o diabo não chegou lá dizendo: ei, Eva, eu sou o diabo. Ele chegou dizendo assim: eu sou enganador, eu sou o espírito do engano, eu sou Lúcifer, eu sou aquele que se rebelou contra Deus. Foi assim que ele se apresentou? Não. Ele chegou sorrateiramente, enganosamente, e puxou que um diálogo com a nossa irmã Eva. E ele fez uma pergunta: Eva, foi assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Olha só, não comerás de toda a árvore do jardim? O diabo sabia que a ordem de Deus foi para não comer da árvore que estava no meio do... Ele sabia disso? Mas ele tentou confundir, irmãos, a mente de Eva. A Eva falou: não, não foi assim que Deus falou. Deus falou que podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim. Porém, aquela árvore que está no meio do jardim, daquela árvore não podemos comer, porque no dia em que comermos dela, certamente morreremos. Foi assim que o Senhor disse. Então, Eva estava o quê, irmão? Ciente da ordem direta de Deus. Eva sabia claramente que ela poderia comer com Adão de qualquer fruto das árvores do jardim, menos do fruto da árvore proibida. Então, Eva estava o quê? Ciente daquela proibição. Agora, o interessante, o diabo parou por aí? Ele insistiu: não, Eva, Deus sabe que no dia em que você comer dessa árvore, será igual a ele, sabendo o bem e o mal. Ele usou um segundo argumento, irmã Kelly. Qual o segundo argumento? Ele colocou dúvida no caráter de Deus. Você já percebeu isso no texto? Ele colocou em xeque o caráter de Deus. Eva, Deus está escondendo alguma coisa de vocês. Há uma coisa maior que Deus não quer revelar para vocês. Deus está mentindo para vocês. Qual era o intuito de Satanás, irmãos? É confundir a mente de Eva em relação ao caráter de Deus. E ele conseguiu enganar Eva, e Eva comeu do fruto proibido e pecou contra Deus. O que eu quero destacar aqui? Que o diabo, irmãos, ele vem sorrateiramente. Ele vem usando de sofisma, ele vem disfarçado, ele vem usando o nome de Deus. Ele não vem se apresentando como diabo. E ainda hoje, os falsos profetas, os falsos pastores usam o quê? A Bíblia. Os falsos pastores, os falsos profetas da atualidade, assim como a serpente, a antiga serpente, usa o quê?
a palavra de Deus para enganar o povo, porém de maneira distorcida, aplicando uma falsa exegese, distorcendo a Bíblia para alcançar os seus objetivos, que não é glorificar a Deus, mas satisfazer o quê? As suas necessidades pessoais, se promover. Por essa razão, precisamos conhecer muito bem a Bíblia para não sermos enganados. Eva conhecia a ordem de Deus, estava ciente da ordem de Deus, e mesmo assim ela foi enganada. Porque faltou a Eva o quê, irmãos? Discernimento espiritual e capacidade de resistir à tentação. Lá no deserto, estou ainda na introdução, mas eu vou sair, quase 20 minutos, tem que correr, né? Lá no deserto, quando Jesus foi tentado, quem tentou Jesus foi quem? A mesma pessoa, a mesma personalidade que tentou Eva, o diabo, irmãos. Ele chegou usando o quê? A Bíblia. Está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, não é assim que ele fez? Aí Jesus falou o quê? Mas também está escrito. Olha que Jesus maravilhoso. Mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus venceu o diabo usando a palavra, e nós iremos vencer os falsos profetas, os falsos pastores, usando a palavra. Agora um detalhe, usando a palavra de maneira correta, porque eles também usam a palavra, mas de maneira errada, distorcendo a palavra para nos enganar. Vamos lá. Ponto 1. Deus prepara o povo para entrar na terra prometida, ou para entrar em Canaã. Deus, quando tirou o povo do Egito, irmãos, estava conduzindo o povo pelo deserto para entrar em Canaã. Quando chegou às fronteiras da terra prometida, Deus para e, através de Moisés, prepara o povo para tomar posse da terra prometida. Agora, um detalhe importante. A preparação do povo não era apenas uma preparação militar. Não era apenas uma preparação psicológica, emocional, de fortalecimento. Não era apenas uma preparação social, porque a partir do momento que o povo entrasse na terra, eles deveriam se relacionar com outras nações, porque Deus não iria expulsá-los de imediato aquelas 7 nações que ocupavam Canaã. Então, chegando na terra de Canaã, eles deveriam estar preparados também socialmente para se relacionar com as nações ímpias que ali estavam, sem se deixar o quê? Influenciar. Pelo contrário, a nação de Israel, aquele povo que saía do Egito, estava chegando à terra prometida, deveria influenciar e não ser influenciado. Porque a sociologia que estuda o comportamento humano e as relações humanas, melhor dizendo, diz que o homem não vive isolado, mas que no meio em que ele está se relaciona com o seu próximo, com o seu semelhante. Então Israel estava ali, não isolado, deveria se relacionar, mas não se deixar influenciar pelas práticas pecaminosas e pagãs das nações que ali estavam. Pelo contrário, deveria influenciar aquelas nações. Então, o preparo não foi só militar, psicológico, social, mas também religioso. Um preparo espiritual. Deus sabia de antemão que aquele povo, chegando naquela terra, ia ser tentado a distanciar-se do verdadeiro culto, do verdadeiro Deus, da palavra de Deus, das orientações de Deus, para seguir os cultos pagãos. Então Deus agora prepara o povo espiritualmente para lidar, irmãos, com os falsos profetas e com os falsos pastores. Agora, um detalhe importante é que a ameaça maior não estava do lado de fora. A ameaça maior contra Israel estava onde? No meio do povo. Dentre eles. Por quê? Dentre o povo surgiu, irmãos, falsos profetas e falsos pastores para distanciar aquele povo de Deus. Continuando aqui. Eu gostaria que alguém lesse para nós aí, Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 5. O evangelista Remildo, que já está aqui com o microfone, lê para nós aí Deuteronômio, capítulo 13, versículo 5, 1 a 5.
se aparecer entre vocês algum profeta ou alguém que diga que é capaz de fazer previsões por meio de sonhos ou de um sinal miraculoso ou um prodígio, se o sinal ou as coisas que ele previr de fato acontecerem, mas disser: venham, vamos adorar e servir aos deuses que vocês não conhecem, não deem ouvidos à palavra daquele profeta ou sonhador, pois o Senhor, o seu Deus, estará provando vocês para ver se de fato o amam o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, temam somente a Ele, guardem seus mandamentos, deem ouvido somente ao que Ele diz e não se afaste dele. O profeta que queira fazer com que vocês deixem os caminhos do Senhor terá de ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os resgatou da escravidão. Esse profeta tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguisse. O mal será eliminado do meio de vocês. Olha que interessante, irmãos. Deus orientando o seu povo em relação aos falsos pastores e aos falsos profetas. Deus está aqui dando orientações para que o povo não fosse enganado por esses falsos profetas. E qual o segredo principal? Deus está dizendo: ouça a minha voz, siga as minhas orientações e rejeite a voz dos falsos profetas. Uma coisa importante que nós devemos aprender aqui é o seguinte: toda e qualquer mensagem proferida por pastores, profetas, pregadores, mestres, deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Toda e qualquer mensagem, irmãos, profecia, revelação, todo e qualquer movimento em nosso meio deve passar primeiro pelo crivo da palavra de Deus. Devemos examinar se aquele espírito procede de Deus. Devemos examinar se a mensagem não contradiz aquilo que a Bíblia está ensinando, aquilo que a Bíblia está dizendo. Se contradizer aquilo que a Bíblia diz, a mensagem deve ser o quê? Repudiada, rejeitada, rebatida. Agora, sabe qual é o nosso maior problema hoje, irmãos? É que a grande maioria, e não se escandalize com o que eu vou dizer, não sabe interpretar a palavra de Deus. Esse é o nosso maior problema hoje, no meio evangélico. Nós carregamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós temos a Bíblia, mas não buscamos o conhecimento interpretativo dos textos bíblicos. E às vezes aparece um falso pregador, um falso profeta, um falso pastor, usando a Bíblia, e por não conhecermos as regras de interpretação da Bíblia, acabamos por achar que aquilo que ele está ensinando ou pregando é a verdade de Deus. Então nós precisamos primeiro, para rebater os falsos profetas, os falsos pastores, primeiro, conhecermos a Bíblia e as regras de interpretação dos textos bíblicos. Segundo, precisamos de ter discernimento espiritual. Terceiro, precisamos conhecer a voz de Deus. 3 armas importantes para rebater os falsos profetas, os falsos pastores e não sermos enganados. Primeira recomendação, qual é, irmãos? Primeira recomendação: saber interpretar a palavra de Deus. Segunda recomendação, quem gravou? Ter discernimento espiritual, porque tem coisa que só o discernimento espiritual vai te revelar quem está por trás atuando. E terceiro, qual é o terceiro? Saber reconhecer a voz de Deus. São requisitos fundamentais que nós precisamos ter, e nós temos à nossa disposição, e devemos fazer uso dessas ferramentas para não sermos enganados pelos falsos profetas e os falsos pastores. E Deus colocou à disposição da nação de Israel essas ferramentas, mas infelizmente, mesmo tendo todas essas ferramentas à disposição, ainda assim eles foram enganados, se rebelaram
se distanciaram de Deus, viraram as costas, entraram pelo caminho da morte e sofreram o duro juízo de Deus. Amém?